Olá, irmãos! Bom, vou decidir gravar esse vídeo aqui para vocês, tá? Sobre o livro de Enoque. Eu queria ter um grande prazer em fazer esse vídeo. Eu queria fazer esse vídeo já há muito tempo, tá? Mas ainda não tinha conseguido tempo para isso. E agora estou fazendo aqui para vocês, tá? Para nossa área de membros. Bom, eu fiz alguns modelos para a gente entender do que Enoque está falando, né? No capítulo 72, em algumas traduções vai ser o capítulo 71, tá? Mas essa tradução aqui eu acho que editorial, fonte editorial, o nome, né? Fonte editorial é o capítulo 72, tá? Do livro de Enoque, o livro astronômico sobre o Sol, tá? Então vamos entender isso aqui. Bom, no capítulo 72, versículo 1, diz o seguinte, vamos lendo aqui e aí a gente vai entender, tá? Livro do curso das luminárias celestes, dos relacionamentos de cada um segundo as suas classificações, do seu domínio e dos seus tempos, segundo o seu nome, lugar de origem e meses, que me foram mostrados pelo seu dirigente e meu acompanhante, o santo anjo Uriel. Ele mostrou-me também como se comportam em regime constante as suas leis e os períodos anuais, até que seja criado o novo céu e a nova terra, que haverá de durar eternamente. A primeira lei das luminárias é a seguinte: a luz do sol levanta-se nas portas do céu do oriente e desce nas portas do céu do ocidente. E vi 6 portões por onde o sol se levanta e 6 por onde se põe. Então aqui no versículo 2 ele já está falando do modelo, né, que ele está querendo relatar aqui para gente. Portas do céu do oriente. Bom, eu dividi aqui em duas partes, né, esse mapa da Terra plana aqui, azimutal equidistante, tá? E aqui na legenda do lado aqui eu coloquei, né? A bolinha azul aqui desse modelinho aqui, eu vou dar zoom para vocês. A bolinha azul do meio a pequena, né? É o trópico de Câncer, que é o solstício, tá? No caso aqui, no norte é o solstício de verão. A bolinha do meio é a linha do Equador, tá? E é a linha de equinócio de primavera e outono, né? No hemisfério norte, que é algo que se trata aqui do livro de Enoque, né? Porque é do hemisfério norte, é o equinócio de outono ou de primavera, depende da onde o sol tá vindo, né? E o círculo maior aqui é o trópico de Capricórnio, que é o solstício de inverno, que é quando o sol está em cima dos países como Austrália, Brasil e tal, no hemisfério sul, né? Bom, essa linha rosa e a linha azul maior aqui, eu dividi, tá? Separando o Oriente, a parte oriental da parte ocidental. E é por isso que ele fala nesse texto aqui, portas do céu do Oriente e portas do céu do Ocidente, tá? Aqui, ó. Onde separei Oriente rosa e Ocidente azul ciano, tá? E vi 6 portões por onde o sol se levantava e 6 portões por onde se põe. E esses são os portões dos céus, tá? São os trópicos. Só que Enoque ele faz 6 divisões. Nos trópicos, basicamente no globo e na Terra plana a gente tem 3, né? Trópico de Câncer, que eu já mostrei para vocês aqui, trópico, linha do Equador e trópico de Capricórnio. Enoque faz 6 separações, 6 trópicos, por dizer assim, que ele chama de portões dos céus, tá? Portões celestiais. Também a luz sobe e desce por aqueles portões, né? A luz do sol. E da mesma forma fazem as estrelas líderes e as suas lideradas. 6 ao leste e 6 ao oeste. E todas seguem em perfeita ordem, umas em relação às outras. À direita e à esquerda daqueles portões há muitas janelas, tá? A gente vai entender. Primeiro se apresenta a grande luminária, o Sol, cuja sua órbita é a órbita do céu. Né? Ele quer dizer órbita circular, né? É a órbita do céu, porque na Terra plana tudo é circular, né? Não é esférico, é circular. Bom, ela está preenchida de fogo brilhante e calórico. Os carros que o levam são conduzidos pelo vento. Ao descer, o sol desaparece do céu e volta ao oriente pelo norte, sendo conduzido de tal sorte a chegar àquele portão determinado, para então voltar a brilhar no céu. Então o Enoque está falando basicamente que o sol está aqui em cima e ele desce para a parte ocidental, né, que a gente já vai entender, e depois retorna
e o brilho do Sol passa a retornar quando ele volta de novo para a parte oriental, né? A gente vai entender. Bom, aqui, essas informações aqui que eu coloquei não cita no livro de Enoque, mas eu coloquei como um modelo, né, mais ou menos especulativo, para a gente entender a velocidade do Sol, tá? Como eu achei esses valores? Bom, para quem não sabe, esses valores aqui é a velocidade da rotação do globo no heliocentrismo, tá? O globo no Trópico de Câncer, ele na verdade é o Trópico de Capricórnio, né, que coloca no globo. A velocidade de rotação da Terra é de 1.530 km por hora, tá? Nos trópicos de Capricórnio e de Câncer no globo. Na linha do Equador, a velocidade de rotação da Terra é 1.675 km por hora. Aqui eu coloquei um outro valor, tá? E a gente já vai entender. Na Terra globo, no modelo heliocêntrico, o globo é tanto o Trópico de Câncer quanto o de Capricórnio, né, as extremidades, no caso os polos do globo, ele tem o mesmo raio de curvatura, né? Ele é um globo perfeito. Então, basicamente, a única coisa que é diferente no globo é a linha do Equador, né, que é o centro do globo, e as extremidades, né, que o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio está nos polos, né, o Polo Sul e o Polo Norte, que é o mesmo raio, ou seja, é a mesma movimentação, a mesma velocidade do giro da Terra, tá? Então aqui, basicamente, na Terra plana, a gente realmente vai ter um modelo diferente. A linha do Equador, a velocidade é igual do globo. O Trópico de Câncer é igual ao Trópico de Capricórnio no globo, tá? A velocidade é a mesma. Só que na Terra plana a velocidade vai ser do Sol e no globo vai ser a velocidade de rotação da Terra, tá? Bom, esse terceiro valor aqui, ó, 1.730 km por hora, eu especulei, né? Baseado na diferença que a gente tem entre o Trópico de Câncer e a linha do Equador, tá? O Trópico de Câncer a gente tem 1.530 km por hora. Na linha do Equador a gente tem 1.675 km por hora. Bom, eu baseei, né, 100 km e tal, a diferença da linha do Equador para o Trópico de Câncer é mais ou menos 100 km, né? 100 km e poucos, né? Então eu coloquei aqui 100 km e poucos para cima, né? Eu coloquei aqui 1.730 km. Para a gente entender que Enoque ele vai falar que o Sol ele gira mais rápido e menos rápido quando ele passa dos trópicos, tá? A gente vai entender isso. Por quê? Bom, basicamente, quando o Sol ele tá no Trópico de Capricórnio, que é esse maior aqui, ele está girando numa velocidade maior, né? Ele precisa girar aqui em uma velocidade que em todos os países a gente tenha 24 horas de dia, a gente tenha 24 horas cada dia, né? 12 horas no dia e 12 horas na noite. Então, no Trópico de Capricórnio, ele gira de forma a ter 24 horas um dia, tá? Um dia que é composto por luz e trevas, né? 12 horas de luz, 12 horas de trevas. Na linha do Equador, vocês percebam que o raio de giro, ele diminui, né? Então aqui a gente tem um círculo grandão no Trópico de Capricórnio e a linha do Equador é um círculo menor. Então, se o Sol ele girar na mesma velocidade do Trópico de Capricórnio na linha do Equador, o dia vai durar menos, né? Então o dia não vai ter 24 horas, o dia vai ter menos horas. E a mesma coisa no Trópico de Câncer. E claramente o Trópico de Câncer, que é o círculo menor, para o Trópico de Capricórnio, que é o maior, vai ter uma grande diferença. E eu especulei aqui, tá? Nesse terceiro valor, que a diferença é de 200 km por hora, tá? Então eu coloquei 1.530 km por hora no Trópico de Câncer e 1.730 km por hora no Trópico de Capricórnio, né? Esses valores são reais? Não. Esses dois primeiros valores são, né, de acordo com o modelo do globo, que é o valor de rotação da Terra. Mas esse terceiro valor aqui é especulativo. Eu criei baseado em um cálculo, né, um cálculo fracional aí que eu fiz. Mas futuramente vamos ter estudos mais aprofundados só sobre a velocidade do Sol, tá? Então isso aqui é só um modelo especulativo para a gente entender essa variável aqui, tá? Então o Sol ele gira mais devagar, né? Aqui no Trópico de Câncer, ele precisa realmente fazer esse ajuste na velocidade, e o Enoque, ele cita pra gente que é os anjos que fazem esse ajuste na velocidade do Sol, né? São os anjos que fazem isto. Bom, entendendo essa parte aqui, a gente vai entender isso aqui, né?
Enoque, ele fala pra gente que existe 6 portões por onde o Sol se levanta e 6 portões por onde o Sol se põe. Esses portões são os trópicos. Então ele se levanta no Oriente, aqui na parte oriental, né? E ele se põe indo para a parte ocidental. Então o Sol ele está fazendo este movimento. E se vocês perceberem, aqui eu usei a cor rosa para a parte oriental, o azul ciano para a parte ocidental aqui embaixo, a cor laranja para falar dos portões dos céus, dos 6 portões que Enoque fala, e essas cores eu vou usar para sempre até o final do vídeo, tá? E essa cor vermelha aqui é uma cor variável, que em determinado modelo do mapa da Terra plana eu vou usar para falar de uma coisa diferente, né? No caso aqui, eu estou usando para falar do giro. Então, ao descer, o Sol desaparece do céu e volta ao Oriente pelo norte, né? E aqui eu estou usando. O Sol está fazendo esse movimento em sentido horário, né? É isso que eu estou querendo dizer com essa seta vermelha. Sendo conduzido de tal sorte a chegar àquele portão determinado, né? Para então voltar a brilhar no céu. E a gente vai entender. Bom, esses são os primeiros 3 versículos. Vamos passar para os próximos, tá? Aqui eu usei apenas o modelo para falar do versículo 4, 5 e 6, tá? Dessa forma, no primeiro mês, ele sai pelo portão grande. E o quarto dos 6 portões é o quarto dos 6 portões do Oriente. Então aqui, ó, eu coloquei o quarto portão, né? Eu enumerei aqui nesse modelo anterior. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto portão. O primeiro portão é o Trópico de Capricórnio. O quarto portão é a linha do Equador, né? Então a gente tem 2 portões entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. E o quinto portão é um trópico que existe entre a linha do Equador e o Trópico de Câncer, tá? E o sexto é o Trópico de Câncer. Então a gente vai ter aqui, né? O Enoque está falando do quarto, o quarto círculo, que é o trópico na linha do Equador, né? Então, basicamente, Enoque está relatando que o Sol, no início, ele começou a girar na linha do Equador, tá? Bom, dos 6 portões do Oriente. Então, na parte rosa é o Oriente e a parte azul ciano é o Ocidente. Aqui eu deixei mais completinho a cor para a gente entender melhor, né? Mais definido. Naquele quarto portão, por onde o Sol se levanta, no primeiro mês, encontram-se 12 aberturas de janela, tá? Então, basicamente, existe 12 aberturas aqui, como eu já tenho as linhas do mapa aqui, eu deixei assim, né? Vamos dizer que tem 12, né? Então, 3, 6, 9, 12, né? 12 divisórias e aqui, igualmente, existe 12, né? Tá, essa informação não é muito relevante para a gente entender o modelo, mas Enoque separa assim, tá? Vamos lá. Por onde sai uma chama de fogo quando ao seu tempo forem abertas, né? Que é o Sol. Ao levantar-se o Sol no céu, ele sai pelo quarto portão, que é o verde aqui, né? E durante o período de 30 manhãs. Então, olha só que interessante. Aqui eu usei a cor amarela para a gente falar da duração do Sol em cada portão, tá? A cor amarela. Então, na linha do Equador, né, esse portão aqui, o quarto portão, ele se levanta por 31 dias. Por quê? Porque olha só, ao se levantar o Sol no céu, então o Sol já está aqui. Já abriu o primeiro dia aqui, né? O Sol está no céu, primeiro dia. Ele sai pelo quarto portão, né, no Oriente, aqui na linha do Equador, durante o período de 30 manhãs. Então, ele já saiu o primeiro dia e ele faz mais 30 voltas, que são 30 dias. Então, basicamente, são 31. 1 mais 30 manhãs, né? Então, a gente vai ter o trópico aqui, a linha do Equador, de 31 dias o Sol aparece por ela, tá? E dirige-se diretamente ao quarto portão celeste, o mesmo portão, né, celeste ocidental, tá aqui, ó, quarto portão celeste ocidental. Então, é o quarto portão oriental, na parte rosa, e ele desce para o quarto portão, né, o mesmo portão, da parte ocidental, para nele desaparecer, né? Então, basicamente, ele desaparece aqui e vai aparecer no outro. A gente vai entender já. Naqueles dias, as jornadas são mais longas e as noites são mais curtas, né? Até a 30ª manhã. Então, nesse dia, a jornada é de 2 partes mais longa do que a noite, contendo o dia exatamente 10 partes e a noite 8. O que são essas partes? Essas partes aqui, Enoque, ele não existe na Terra plana mesmo, né? Mas Enoque, ele usa essa alegoria de partes para nos explicar qual parte vai ser maior do dia e da noite. Isso explica também por que existe o sol da meia-noite somente no
no centro da Terra, quando o Sol está no trópico de Câncer, né? E no modelo do globo, existe o Sol da meia-noite na Antártida também, mas é uma vigarice, não existe Sol da meia-noite na Antártica. Por quê? Porque no globo, como ele fecha o modelo, né, uma bola, a gente vai ter o mesmo raio no Polo Norte, né, que é o centro da Terra, e o mesmo raio no Polo Sul, somente no globo. Mas na Terra plana, não. Na Terra plana existe um raio pequeno, sim, no norte, o centro do modelo, mas no sul o raio é muito maior, não tem como existir Sol da meia-noite. O que acontece é que no globo, os vídeos que a gente vê de Sol da meia-noite na Antártida, que é o sul, basicamente eles ficam gravando isso em cada ponto da Antártica. Então, claro, se a gente gravar nesse ponto da Antártica específico aqui embaixo, enquanto o Sol está aqui, depois gravar um aqui em cima, depois outro aqui, depois outro aqui, claro que a gente vai parecer que tem o Sol da meia-noite na Antártida, mas a gente não tem, tá? Isso é vigarice. Não tem como ter Sol da meia-noite na Antártida, por conta do raio enorme. Então, quando o Sol está aqui, nessa extremidade da Antártida, aqui em cima não vai dar para ver o Sol claramente, né? Então, a gente tem noites mais longas. Bom, a jornada é 2 partes mais longa do que a noite, contendo o dia, exatamente 10 partes, e a noite 8, né? Então, aqui eu coloquei, ó, as partes do dia e da noite são 18 partes, né? Separadas igualmente. 9 partes para o dia e 9 partes para a noite. Mas, quando o Sol está aqui no centro, né, a gente vai ter 10 partes para o dia fica com 10 partes e a noite fica com 8 partes. Ou seja, o dia é mais longo e a noite é mais curta, né? Bom, aqui eu coloquei, né, a explicação de que o Sol está nesse trópico na linha do Equador, né, que é o 4º portão, e aqui ele existe por 31 dias, né, ele gira aqui 31 dias. E aqui eu coloquei a primavera no norte, né? Quando o Sol está aqui, existe a primavera no norte, que é o primeiro mês no calendário adâmico, que é no dia 21 de março, né? Do calendário gregoriano. Então, basicamente, a gente tem o calendário adâmico, que é o calendário que Enoque seguia, né? Que é o calendário lá, na época do Êxodo, é o calendário lunisolar, né? Que a gente tem. E aqui eu coloquei, né? Primavera no norte, né, no primeiro mês no calendário adâmico, que Enoque falou, no primeiro mês se levanta, né? E ao mesmo tempo é outono no sul. Então, primavera no norte, outono no sul, né? Primeiro mês no calendário adâmico, que é 21 de março. Outono no Brasil e primavera em Israel, né? Ali na Palestina, no Mediterrâneo, né? Então tá, vamos passar aqui para o próximo modelo. Versículos 6 e 7. O Sol, portanto, sobe por aquele 4º portão, e aqui eu já troquei para a cor azul, né? Já troquei para a cor azul porque nesse modelo aqui ele tá falando do 4º portão e como uma novidade, né? Agora vamos explicar o 4º portão. Aqui no versículo 6 ele tá falando já numa transição do 4º portão para o novo portão. E o novo sempre vou usar a cor verde, né? E o antigo portão da cor azul. Então tá, azul marinho aqui no caso, né? E pelo 4º portão ele desce. Depois disso, ele passa para o 5º portão oriental, pelo período de 30 manhãs, né? Então 30 dias. Por esse portão se levanta e pelo 5º portão desce. Então, versículo 7. Então o dia fica 2 partes mais longa, comportando 11 partes, e a noite, porém, fica mais curta, comportando 7 partes. Então aqui eu coloquei, né, a mesma informação, as partes do dia e da noite são 18, né? 9 para o dia e 9 para a noite. Basicamente, quando o Sol ele desce aqui, ó, ele desce no 4º portão, ele desce pela parte oriental no 4º portão, entra no 4º portão, né, ele já está no 4º portão, na parte ocidental, e ele troca do portão quando ele entra no oriente de novo. Então o Sol, ele desce no 4º portão, né, do portão que ele está, na parte ocidental, e quando ele troca para o 5º portão, ele entra já na parte oriental, né? Então a gente tem informação que o Sol existe no 5º portão por 30 manhãs, então 30 dias, né? 31 dias no 4º portão e 30 dias no 5º portão, né? Então ele está fazendo esse movimento em sentido horário. Ele desce no 4º portão, passa para a parte ocidental e entra na parte oriental no 5º portão, tá? Essa é a informação. Então, o dia fica com 11 partes e a noite com 7 partes, totalizando 18 partes, né? Então, o dia mais longo e a noite mais curta. Vamos passar para o próximo aqui.
Versículo do 7, 8 e 9. Após isso, seu retorno ao Oriente, o sol chega ao sexto portão. Por esse sexto portão se levanta e se põe pelo período de 31 dias, por causa do seu sinal. Então, aqui é o sinal do solstício de verão. Então, basicamente, a gente vai ter 3 sinais do sol, tá? Sinais importantes, que é o quê? O período de 31 dias, na verdade aqui eu coloquei errado, né? 30 dias no quarto portão, que na verdade é 31 dias, né? No quarto portão e tal. Mas aqui eu errei, tá? Erro meu, pessoal. Aqui é 31 dias. Existem 3 sinais do Sol. O sinal do equinócio, que é quando ele está na linha do Equador, né? Que é o quarto portão. O sinal do Trópico de Câncer, que é solstício, né? E existe o sinal do Trópico de Capricórnio, que a gente já vai falar. Então, cada vez que ele entra nesses trópicos importantes, nesses portões dos céus importantes, existe um dia a mais, né? E é isso que forma no final, 364 dias, né? Então a gente vai ter um dia a mais em cada sinal importante. No caso, esse é o sinal do solstício de verão. Naquele dia, a jornada será mais longa do que a noite. E o dia comporta o dobro da noite, né? Então, basicamente, pelo dia comportar o dobro da parte da noite, existe o sol da meia-noite no hemisfério norte, né? Ele compõe-se, então, de 12 partes. A noite fica mais curta, compondo-se de 6 partes. O sol, então, prossegue fazendo com que o dia seja mais longo e a noite mais curta. Quando volta ao Oriente, ele entra no sexto portão e por ele sobe e desce, né? No Oriente e no Ocidente, pelo período de mais 30 manhãs. Então, ele entra aqui no sexto portão, primeiro dia, e pelo período de mais 30 manhãs, ele sobe e desce, né? Então, 31 dias. Então, o dia fica com 12 partes, né? Dia, 12 partes, e a noite, 6 partes, a metade do dia, né? Por isso que a gente tem o sol da meia-noite aqui. O dia com o dobro de duração da noite. Então, o sol está aqui, né? No hemisfério norte, ele desce na parte oriental, entra na parte ocidental e assim vai, né? Ele sobe e desce. Então aqui a gente tem o sol da meia-noite, tá? Vamos passar para o próximo. Versículo 9 e 10. Passadas as 30 manhãs, o dia perde exatamente uma de suas partes, comportando então, voltando, né, para as 11 partes no dia e à noite 7 partes. Após isso, o Sol sai daquele sexto portão do Ocidente e volta ao Oriente e entra pelo quinto portão. E pelo período de 30 manhãs e pelo quinto portão desce no Ocidente. Então, ele desce o Oriente, entra no Ocidente e sobe o Oriente de novo no quinto portão pelo período de 30 manhãs. Tá? Então, o dia fica com 11 partes e a noite 7 partes. Dia mais longo e noite mais curta. Versículo 10 e 11. Naquele dia, a jornada perde 2 de suas partes. O dia, então, abrange 10 partes e a noite 8 partes, né? Totalizando 18. Assim, o sol sai pelo quinto portão e entra pelo quinto portão ocidental. Depois disso, ele sai pelo quarto portão pelo período de 31 dias, né? E aqui a gente já está falando dos 31. Quando lá no início ele falou que no quarto portão o sol ele percorre por 30 dias, e aí eu somei mais um, né? Porque ele já existia lá no céu. E aqui ele já está falando 31 dias, né? Confirmando o que eu estou falando. Por causa do seu sinal, o sinal que eu falei, né? E desce no Ocidente. Então existe o sinal do Trópico de Câncer, solstício, o sinal desse quarto portão, que é a linha do Equador, que é o equinócio, e depois o outro sinal do Trópico de Capricórnio, né? O dia fica com 10 partes e a noite com 8 partes. Então aqui vai diminuindo, né? Até igualar as partes depois de aumentar para a noite. Dia com mais duração que a noite, né? Então a gente tem 31 dias aqui no sexto portão, né? Trópico de Câncer, 30 dias no quinto portão e 31 dias no quarto portão, equinócio, linha do Equador, tá? Bom, versículo 11 e 12. Naquele dia a jornada é igual à noite. Tem a mesma duração, perdão, aqui eu errei, tá no texto. Tem a mesma duração, comportando a noite 9 partes e o dia outro tanto, né? Então é a mesma duração. Assim o sol se levanta daquele portão, né? Ou seja, do portão que ele estava, que é o quarto portão, desce no Ocidente,
né, no quarto portão, aqui o Sol está no Ocidente, depois ele volta ao Oriente, já entrando no terceiro portão, né? Então está aqui o Sol no terceiro portão, pelo período de 30 manhãs, descendo no terceiro portão ocidental. Então ele está aqui, ele percorre por 30 dias nesse terceiro portão, descendo no Oriente, descendo no Ocidente, né? E aí a gente vai continuar. O dia fica com 9 partes e a noite com 9 partes. Dia e noite com a mesma duração, né? Quando ele está aqui nesse terceiro portão. Então, basicamente, a gente vai ter é igualado, né? As partes do dia e da noite. Versículo 13 e 14. Naquele dia o sol será mais longo do que o dia. Naquele dia a noite será mais longa do que o dia, sendo mais longa do que as noites usuais, a jornada mais curta do que as jornadas habituais. E isso até a 30ª manhã, comportando então a noite exatamente 10 partes e o dia 8. Então aqui já diminuiu o sol, o dia, né? E a noite ficou maior. Dessa forma, o sol se levanta do terceiro portão, né? Desce no terceiro portão ocidental, né? Então ele está no terceiro portão oriental, desce para o terceiro portão ocidental e entra aqui no Oriente, já no segundo portão, né? Aqui, ó, depois ele passa a aparecer no segundo portão oriental durante 30 manhãs, mais 30 dias, né? E desce igualmente no segundo portão celeste ocidental. Então ele entra no segundo portão oriental, por 30 manhãs ele existe nesse portão, depois ele desce e entra na parte ocidental e aí ele passa para o primeiro portão que a gente vai falar. Então aqui, quando ele está no segundo portão, o dia fica com 8 partes e a noite com 10 partes, né? Dia com menos duração do que a noite. Versículo 14 e 15. Nesse dia, a noite terá 11 partes e o dia 7. Então, o dia diminui menos ainda, né? Nesse dia, o sol se levanta pelo segundo portão e no segundo portão ocidental se põe. Então, o sol está no segundo aqui, oriental, desce no segundo ocidental e entra no primeiro oriental, né? Parece que o sol ele sempre vai mudar no Oriente, né? Parece que o Oriente ali é mais importante para Yahweh, né? Nessa cosmologia hebraica, né? Porque é do Oriente que emana a humanidade. O Oriente é o berço da humanidade, né? Porque o Éden estava no centro da Terra. Então vamos lá. Depois toma o Oriente, voltando ao primeiro portão, pelo espaço de 31 dias e descendo no primeiro portão ocidental, né? Interessante isso aqui. Então a gente vai ter mais um sinal, né, do Sol, que aí aumenta mais um dia. Então fica 31 dias, né? E a soma disso aqui, por exemplo, 3 vezes 6 é 180, né? E no caso aqui a gente vai somar os dias extras, que vai ser 183, né? E aí, mais o dobro de 6 meses, menos 1, né? A gente vai ter 364 dias. Então, a gente vai ter aqui, ó, o dia fica com 7 partes e a noite com 11 partes. Dia com menos duração do que a noite. Então, basicamente, é muito interessante isso aqui, tá? A gente vai entender, porque existe a noite mais longa no hemisfério norte também, assim como existe o sol da meia-noite, né? Então, aqui a gente vai entender. Nesse dia, versículo 15 e 16... Nesse dia, a noite será mais longa e comporta o dobro do dia. Ela envolve exatamente 12 partes e o dia 6 partes. O Sol terá então completado o seu período principal de um ano, né? Um ano. O Sol completou um ano. E nesse momento inicia o retorno. Não, na verdade ele não completou um ano ainda. Ele precisa retornar, né, para o portão que ele estava para completar um ano, né? O período de 364. Nesse momento, inicia o retorno sobre o mesmo período, né, pelo espaço de mais 30 manhãs, né, então 31 dias ali, tal. Ele aparece por aquele portão, primeiro portão, e desce igualmente no ocidente, no que lhe está de frente, né, então ele está aqui no primeiro portão, círculo azul, e aí ele desce, quando ele chega aqui embaixo, o ocidente está na sua fronte, né, está na frente do Sol, então o Sol ele passa para o ocidente, e aí ele vai passar para o outro, né. A gente já vai falar mais. Aqui o dia fica com 6 partes, olha que interessante. A metade da noite, que é 12 partes. O dia com a metade da duração da noite. Então aqui existe a noite mais longa no hemisfério norte, né? No centro, no Mediterrâneo e tal. Muito interessante isso aqui, tá? Último modelo aqui pra gente entender. Versículo 19, 20, 21 e 22, do 19 ao 22. Dessa forma, o ano comporta exatamente 364 dias solares, né?
o comprimento do dia e da noite, bem como a brevidade do dia e da noite, são determinadas na sua diferenciação pelo percurso do Sol, né? Então, tanto a brevidade, né, e o comprimento do dia e da noite é determinado pelo Sol. O Sol, ele é o luminar importante, tá? Por isso, o seu curso diário fica a cada noite mais curto. Esta é a lei, né? Esta é a lei e este é o percurso do Sol e o seu retorno. Por 60 vezes ele volta para de novo aparecer, 60 vezes. E ele é o grande luminar por todos os tempos, né? Então ele é um luminar importante. Esse que assim surge é o grande luminar, né? O Sol. E assim se chama por causa da sua aparência. Por determinação de Ahura. Então aqui, basicamente, ele é o luminar maior, né? Por conta que ele é o mais brilhante, ele é o que mais tem luz de todos os luminares, né? Então a gente vai ter as estrelas, que são os planetas, e as estrelas menores, né? Que são todos aqueles pontos no céu. E a gente vai ter o luminar menor, né? Que é a Lua, que a gente já vai falar em outro vídeo da Lua, tá? Então o luminar maior é o Sol por conta da luz. Mas aqui ele vai falar, ó, assim como se levanta, também desce. Ele não diminui nem descansa. O Sol, ele não descansa, né? Quando ele não existe na parte oriental do mapa, na parte rosa, ele existe na parte ocidental. E quando não existe na parte ocidental, ele existe na oriental. Por isso que existe noite, né? Muita gente aí tenta refutar a Terra plana, falando que não existe dia e noite na Terra plana, né? Se a Terra fosse plana e tal, mas sim, ó, que eu coloquei a sombra do Sol, né? Quando tá de noite aqui na parte oriental, quer dizer, quando tá de noite aqui nessa segunda parte do mapa, na primeira parte do mapa tá de dia, né? Então existe a sombra aí do Sol. Vamos lá. Mas caminha dia e noite, e sua luz é 7 vezes mais brilhante do que a luz da Lua. Interessante isso, né? O número 7 de novo aqui, simbologia do 7, importante, que é o número da perfeição e o número da igreja, né? Da igreja ali glorificada, é o número da humanidade perfeita, né? Porque a humanidade, ela foi criada, entre aspas, perfeita, porque Yahweh viu que tudo era bom. Mas, pela vontade decretiva de Yahweh, né? A humanidade, ela estava imperfeita e ela precisou decair, e a queda no Éden foi decretada pelo Pai, para que a humanidade caísse e o Pai ensinasse à humanidade tudo que deveria sobre os seus atributos, seus santos atributos. Então, a queda da humanidade, ela existe justamente para Yahweh, né, o Criador, ele manifestar todos os seus atributos, positivos e negativos, para a humanidade o conhecer, né, para que nós possamos o conhecer. Então, amor, misericórdia, ira, vingança, todos esses atributos de Yahweh, né, que nós também temos, porque somos a imagem e semelhança dele, ele manifesta pra gente. Por isso que existem os vasos de ira, que ele criou na eternidade já para Satanás, e os vasos de honra, que ele criou para dar a seu filho, né, para ele manifestar. Então, nos vasos de ira, a vingança, né, tudo isso, e nos vasos de honra ele manifestar o amor, a misericórdia, salvando esse povo que não merecia ser salvo, né, por conta da queda no Éden. A queda no Éden deixou todo mundo na depravação total, né? Então, todos os vasos, tanto os vasos de ira e os vasos de honra da eternidade, eles nascem vaso de ira no tempo, né? Eles nascem depravados, eles nascem mortos espiritualmente. Mas os vasos de honra da eternidade, eles estão predestinados, né? Isso é predestinação, é eleição, né, da graça. Eles estão predestinados antes da morte deles, em determinado ponto da vida, eles vão ser quebrados, vasos quebrados e remoldados como vasos de honra. E isso é o renascimento do Espírito Santo, né, que o Pai falava, né, o Messias, né, ele falava: em verdade vos digo que quem não renascer do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Isso é o remolde do vaso, né? O vaso de ira ali, o vaso de honra da eternidade, ele nasce vaso de ira e ele é quebrado e transformado no vaso de honra. Por isso que ele consegue resistir ao pecado e tudo mais. Mas ainda assim, ele é depravado, né? Depravado total, né? Por isso que existe o espinho na carne que Paulo falava. E aí a gente só vai perder a depravação total lá no sexto selo, quando o Messias volta, né? E glorifica todos os corpos dos eleitos.
e aí a gente vai ter a natureza celestial, a gente vai ser transformado em deuses, né? A gente vai ter o conhecimento do bem e do mal, né? E a eternidade, né? Então, por isso, existe o número 7, que é tão importante, porque o número 6 é o número de Adão, né? Como eu falo lá no Instagram, o número 6 é o número da nova era, é o número da imperfeição, é o número da humanidade imperfeita, e o número 7, que é o seguinte, é o número da humanidade perfeita, né? Já aprendeu tudo que tinha que aprender, agora tem o conhecimento do bem e do mal e a eternidade. Agora vamos viver o milênio do Messias, né? No 7º dia, o Shabat, que 6 dias foram dados para o homem, mas o 7º é de Deus, né, de Yahweh, e aí no 8º dia, eternidade, né, aí a gente vai fazer parte de um outro plano que Yahweh tem pra gente, porque Yahweh está reunindo, né, um exército de deuses, que somos nós, para um plano futuro, tá? Então o número 7 é muito interessante, isso é muito importante, tá? A simbologia do 7, por isso, aqui, ó, a sua luz é 7 vezes mais brilhante do que a da lua, né? Muito legal isso aqui. E a da Lua, né, ela tem uma 7ª, a gente vai falar da Lua ainda no futuro, mas a Lua, ela tem a 7ª parte da luz do Sol, tá? Quando ela tá cheia. Então existem as fases da Lua, que a gente vai conversar, e a fase cheia da Lua, ela vai comportar a 7ª parte da luz do Sol, tá? Muito legal isso aqui. Em tamanho, né? Em tamanho, porém, ambos são iguais. Então aqui, Enoque tá falando que o tamanho ali físico, o tamanho geográfico do Sol e da Lua são os mesmos, né? Muita gente confunde que lá em Gênesis fala que existe o luminar maior e o luminar menor, mas as pessoas confundem isso, inclusive youtubers aí que são influenciadores, né? Eles confundem esse menor e maior com tamanho físico, tamanho geográfico, né? Eles confundem, não tem nada a ver com tamanho, é o que ele está falando. Em tamanho, porém, ambos são iguais. O maior e o menor quer dizer em esplendor, né? Basicamente o Sol ele é o luminar maior, porque ele é mais esplêndido que a Lua, e por conta da luz, né? Ele tem uma luz mais forte do que da Lua. A luz da Lua não é como a luz do Sol, né? Senão, a Lua também faria a gente ter dias, né? E a Lua, ela apenas define festas, festividades e tal, tempos, sinais, né? Em períodos e tal, à noite, né? Porque a luz dela aparece e tal, então a gente consegue ver. Mas ela também aparece de dia, né? Mas ela é muito menos definida de dia. Então, basicamente, o Sol ele é o luminar maior por esplendor e pela luz, né? E por ele definir isso aqui, ó. É o Sol que define a brevidade do dia e da noite e o comprimento do dia e da noite. É o Sol que define isso. Então, ele é o maior, ele é o mestre. Por isso que na mitologia, né, na simbologia maçônica, na mitologia grega, em todas as mitologias místicas, o Sol ele é o masculino. Que isso vem da cultura hebraica, né? Por conta do patriarca, o masculino é sempre o patriarca e a mãe é o feminino, né? No caso, a lua. Então existe o maior e o menor. O maior é o patriarca, o sol, o masculino, e o menor é a lua, o feminino, né? Então a gente vai ter essa simbologia também na Bíblia, né? E a gente vai falar ainda de algumas simbologias astronômicas do Apocalipse 12, né? E lá, se vocês perceberem, a mulher tá com a lua debaixo dos pés, né? Por quê? Porque a lua simboliza o feminino. Então quando a gente tem o sonho de José, por exemplo, ele sonhou que o sol, 11 estrelas e a lua se ajoelhava perante ele, né? Então ele falava, o pai de José, né? Ele falava basicamente, né, que seria o pai de José, Jacó, ele falava basicamente, então eu e sua mãe vamos nos prostrar diante de ti, né? Então ele falava do sol, o pai, e a mãe, a lua, né? Então a gente vai ter essa simbologia aqui que é real. Então, ó, o sol é o grande luminar em esplendor e autoridade, não em tamanho. Então os dois luminares são o mesmo tamanho, tá? Então o Sol tem mais esplendor e autoridade do que a Lua. E ao todo a gente tem 364 dias por ano. Esse é os dias reais que a gente tem por ano. Porque no calendário lunisolar a gente tem 365 dias por ano, né? Em algumas horas e tal. Porque o calendário gregoriano é um calendário distorcido do calendário solar, né? É um calendário distorcido. Como aqui é o calendário adâmico, né? Que depois a gente vai entender que é o lunisolar. A Lua define os meses, né? E o ano lunar, ele tem 354
dias, né? E o Sol, ele define os anos por 364 dias por ano, tá? Então, por que 364? Por conta disso aqui, ó. A gente vai ter 31 dias no primeiro portão, 30 dias no segundo e terceiro portão, 31 dias no quarto portão, 30 dias no quinto e 31 dias no sexto. E ele vai e volta, né? Soma-se, então, o dobro disso aqui menos um dia, que vai dar 364 dias por ano, tá? Isso aqui é perfeito, perfeito. O pai cria tudo perfeito. Isso aqui é esplêndido, pessoal. Esplêndido. Então é isso aí. Esse infográfico vai estar disponível aqui nos arquivos desse vídeo, tá? E futuramente eu vou fazer mais vídeos mostrando sobre a Lua também, e aí a gente vai fazer novos estudos sobre a velocidade do Sol e tal, e as aulas da Masterclass eu vou colocando aqui para vocês também, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pelas assinaturas aqui na nossa área de membros. Vamos ter muito mais conteúdo ao decorrer do tempo aí, dos meses e tal, e futuramente essa área de membros vai virar o curso de Terra plana que eu falei para vocês, tá? Vai virar este curso. Aquele curso de Terra plana tá começando aqui. Então, por enquanto, a assinatura vai ser R$65, né? Aí, quando eu for crescendo mais conteúdo aqui na área de membros, eu vou aumentando o valor de assinatura, mas também o período assinante, né? Ou seja, R$65 por mês, a gente vai ter aqui um mês, R$65, e aí futuramente eu vou aumentar o valor e vou dar 2 meses, né? Ou 2 meses e meio, ou 3 meses e tal. E futuramente, quando já tiver um curso bem completaço de Terra plana aqui, eu vou colocar um valor mais alto ainda, mas o acesso vai ser de 1 ano, né? Então, esse curso começa aqui, basicamente, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pelas assinaturas e vamos continuar os nossos estudos.